Os economistas emburreceram ou estão agindo de má fé? Esse foi o artigo que eu escrevi, que aliás depois, se vocês quiserem olhar, está no link ali para ver os detalhes. O meu objetivo aqui é descrever exatamente aquilo que a gente está pensando. Vamos entender alguns conceitos. Do que nós estamos falando? Dessa nova mudança global, da briga do Trump com a China e que de tabela está pegando o mundo todo. Eu coloquei as anotações aqui só para a gente entender. Quais são os conceitos básicos da economia americana? Primeiro, vantagem comparativa. A gente está falando isso desde Ricardo, lá do século XIX, onde o conceito principal é cada país acaba se especializando em uma área que é melhor para que isso todos ganhem. Esse era o conceito básico. Se não houvesse nenhuma tarifa, nenhum impedimento sanitário e que todos os comércios fossem livres no mundo. Naturalmente, isso acontece na teoria e não na prática, mas guarda essa informação. Vantagem comparativa. Uma coisa que os Estados Unidos têm é uma vantagem comparativa em relação ao território, mercado consumidor, liberdade econômica e assim por diante. O segundo ponto entra na interligação disso, que são as trocas voluntárias. Diferente, por exemplo, do que acontece na Europa, onde existe uma série de regulamentações, ou na China, uma série de impedimentos, ou aqui no Brasil, uma burocracia sem fim só para multar o empresário, nos Estados Unidos o que impera é a liberdade econômica. E isso dá a maior capacidade de inovação para um país. Por isso que lá nasceu o cartão de crédito. Se fosse aqui no Brasil, o Banco Central nem deixaria. E para fechar os conceitos econômicos, vamos falar de Hayek, onde fala que a descentralização liberta o indivíduo. Então, qual é o país onde você encontra uma vantagem comparativa, você encontra uma liberdade econômica e a descentralização? Atualmente, apenas nos Estados Unidos. Mas o que o Trump fez de tão malvado? Bom, ele é contra dois pontos importantes. Primeiro, aquilo que a gente está vendo no mundo há muito tempo e que muitos economistas fecharam o olho, que é o totalitarismo. Fazer na China é mais barato, fazer na China é mais rápido, fazer na China é muito mais tranquilo, porque é um governo totalitário. As pessoas são escravas. O outro é o globalismo, onde o principal ponto de apoio é: vamos deixar de ter estados independentes e passar a ter uma governança global, e que vai determinar o que vai acontecer na Itália, na França, mas aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Esses dois conceitos vão contra os conceitos básicos de liberdade, de competitividade e descentralização. Ponto. Qualquer um que já entra que as cadeias globais têm que ter a interligação de países comunistas, que têm ligures escravos, que a população não tem liberdade, que o crédito social é importante, já está de má fé. Não dá para competir uma coisa com a outra. Mas vamos dar um passo adiante. Esse totalitarismo foi aceito porque as grandes empresas se beneficiavam com isso. E vale aqui lembrar, as empresas é que exportam e importam, e os países é que fazem o controle monetário. Então, quando a Nike faz tênis na China ou no Vietnã, dois países que têm dois ditadores, a Nike consegue vender mais barato tênis para países ocidentais ou dentro dos Estados Unidos. Só que, de alguma forma, cria um problema monetário para o país e de ausência de emprego para a população. Esse conceito foi aceito por muito tempo. Então, o governo americano, ele simplesmente emitia dívida que era comprado pelo país exportador, que recebia essa dívida em troca de ter livre acesso a esse mercado e conseguir enriquecer com base em uma competitividade desleal. Mas mais do que isso, vamos entender o quanto a Europa também está presa nesse conceito. Basicamente, a Europa nos últimos 15 anos se manteve em pé pelo gás russo, energia barata, pelos Estados Unidos que de alguma maneira ajudavam do ponto de vista de segurança, com bases militares. E os produtos vindos da China, mais baratos, eram remodelados e vendidos como europeus. Esse conceito também está em xeque.
Mas observa que nós temos 3 modelos aqui para escolher: um totalitário, um globalista e um de livre mercado. E é exatamente o de livre mercado que os economistas estão achando ruim, questionando e reclamando da tarifa. Agora, para ir fechando o raciocínio, vamos pensar nas tarifas. Tarifas de exportação ou de importação, elas estão relacionadas quando você vende um produto para um país. Vamos imaginar, eu vendo esse caderno para os Estados Unidos, me custa aqui R$10, eu mando para lá, quando chega lá, esses R$10 tem uma taxa de 10%, ele passa a custar R$11, faz a conversão do câmbio e é vendido lá, se esse produto tiver mercado nos Estados Unidos. Em outras palavras, se o preço de R$11 em um caderno lá é barato, vai se vender muito, eu aqui vou vender bastante, vou enriquecer vendendo um caderno para os Estados Unidos. Caso o preço de R$11 for caro, eu não vendo esse produto lá. Não vendendo o produto, eu volto aqui, ou tento fazer mais barato, ou fecho a fábrica, ou o país desvaloriza o câmbio. Se os R$10 fosse o equivalente a $2 e houvesse uma desvalorização e um dólar valesse R$10, esses mesmos R$10 de custo custaria lá $1. E é essa guerra cambial e tarifária que o Trump está contra. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem de ter o dólar como moeda global. Em troca disso, os países tinham tarifas diferentes e essas tarifas foram se distanciando ao ponto que a Europa, China, Japão e outros países cobram muito mais impostos para produtos americanos do que os americanos cobram a importação desses produtos. O Trump resolveu colocar uma reciprocidade, já que, entendendo que a moeda digital ou criptomoedas ou a interligação por blockchain é o futuro daqui a 5 anos. Então a economia americana deveria se reestruturar, ganhar força, ganhar industrialização, porque não vai ser mais necessário, dentro em breve, de usar o sistema SWIFT. Todo mundo vai conseguir fazer por meios de blockchain. Feito essa mudança, os Estados Unidos está brigando agora, enquanto é um país líder e que tem força. Lutando contra quem? Contra globalistas e totalitários. E curiosamente, a maioria dos economistas dizem: não, mas tarifa é ruim. Não, mas isso encarece o produto. Mas por que eles não falam isso da China? Por que eles não falam isso da Europa? Por que estão apontando o dedo apenas para os Estados Unidos? Porque lembra, as tarifas de importação só aumentaram para igualar o que já é cobrado em outros países. Logo, por que a China não baixa os impostos? Ou por que os outros países não baixam? Essa força monetária do mercado de consumo, do próprio exército, vai de alguma maneira brigar contra essas tarifas e melhorar a força fiscal. Se os Estados Unidos reverter a tendência de aumento da dívida lá, não existe mais problema do dólar ser dentro de uma blockchain ou dentro do sistema SWIFT. Ele vai continuar tendo um valor global. É sobre isso que o Trump está brigando. E os economistas estão brigando para ter um mundo cada vez mais totalitário ou globalista. Isso não é liberdade. Isso não é vantagem competitiva. Isso não é reciprocidade. É isso que eu paro para pensar. Depois vocês podem ler o texto com mais profundidade. Mas honestamente, a maioria dos economistas ou emburreceram, ou têm má fé, ou simplesmente já foram doutrinados e nem entenderam sobre isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre em Belas Investimentos, você vai entender o conceito. E aqui no canal eu peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Muito obrigado.